Olá, meu amado irmão, querida irmã, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você, hoje sobre as maravilhas do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, penetra ainda as profundezas de Deus. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos espírito do mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? Maravilhas do Espírito Santo. A Bíblia revela que o Espírito Santo é Deus. Revela ainda que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. O Espírito Santo é aquele outro Consolador que foi prometido por Jesus em João capítulo 14, versículo 16. O outro Consolador que ficará conosco para sempre. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso e ele revela a todos nós as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nesse texto, nos ensina que o Espírito Santo é quem nos revela as maravilhas de Deus. Paulo ensina que o Espírito Santo é quem nos ilumina para termos o conhecimento dessa revelação de Deus. O Espírito Santo, ele nos ensina as coisas espirituais e como Jesus nos prometeu, ele também nos faz lembrar de todos os ensinamentos do Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele nos capacita para ter discernimento espiritual, porque segundo esse texto, as coisas espirituais se discernem com espiritualidade. O Espírito Santo é nosso companheiro, ele habita na nossa vida. O versículo 16 do capítulo 3 nos lembra que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, por hoje, é lembrar das maravilhas do Espírito Santo. A vida com Deus é uma vida maravilhosa e a comunhão com o Espírito Santo nos leva mais próximo de Deus, mais próximo à santidade de Deus, mais próximo da vontade de Deus, mais próximo das maravilhas que Deus tem para a nossa vida. Se você tem dúvida de ter o Espírito Santo, é porque você tem dúvida de ter Jesus no seu coração. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida. Então, por hoje, para saber das maravilhas de Deus, das maravilhas do Espírito Santo, abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você conhecerá as maravilhas que Deus tem para todos nós. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.